Olá, olá! Boa noite, pessoas lindas do meu coração. Estamos aqui hoje com ela, maravilhosa, que eu particularmente admiro muito, Silvana Santos. A maravilhosa dos Gideões Teens aqui da Lagoinha Palmeiras. E eu tenho uma grande admiração pessoal por ela. E, de fato, ela é uma mulher inspiradora. A gente estava batendo aqui um papo antes de tudo começar, eu já estava ficando assim com o meu espírito alegre de tudo que ela vai compartilhar aqui hoje conosco, e eu quero que você aí de casa abra o seu coração para que o Senhor ele possa ministrar na sua vida através da vida da Silvana e dessa história maravilhosa que ela tem para compartilhar com a gente. Silvana, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de bate-papo, de conversa, de olho no olho. E pode se apresentar agora para a galera. Boa noite, Mayra. Eu me sinto assim lisonjeada de estar aqui. Amém. É um privilégio, né? A gente, quando é mais novo, a gente nunca imagina onde Deus vai nos levar, onde que Ele possa nos colocar. É verdade. Né? Desejo a você que está em casa uma boa noite, que não olhe a minha vida como uma pessoa, mas olhe como um instrumento de Deus, porque Deus ele chama aqueles improváveis para fazer coisas que a gente nem imagina. Eu costumo ministrar, falar nos cursos que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores. É verdade. E pessoas que têm um coração disposto a ser trabalhado. Disponibilidade, exatamente. Né? Então, assim, um dia eu disse sim para a voz do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para passar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida. É isso aí. Silvana, primeiro me conta. Vamos lá. Como que começou essa história de Gideões Teens? Porque a gente sabe que o Ministério Gideões 24 Horas é um ministério de adultos, Sim. Né? Me conta aí como que começou esse ministério tão, nessa vibe, tão adolescente, né? Então, algo tão intencional aí nessa área. Então, aconteceu o seguinte, o Ministério Gideões 24 Horas, ele começou em 2003. Eu congregava na Lagoinha, nessa época, lá na sede, e me deu a vontade de fazer o curso de Gideões 24 horas. Eu fiz o curso em 2006, Uau. mas eu fiz sem saber para quê. Eu fiz por fazer, porque eu sempre gostei de estudar. Quando foi no ano quando a Lagoinha Palmeiras iniciou aqui, veio o Ministério de Gideões Mirins. Eu me encantei com esse ministério. E eu entrei para os Gideões, né? Mirins, porque eu tenho uma filha. Eu falei assim, eu preciso colocar a minha filha. Mas eu não entrei para dar aula, para estar à frente. Eu entrei só para dar um suporte. Para ser uma conselheira, seria? Sim, uma conselheira, mas assim, não à frente, lá atrás, nos bastidores, dando suporte, né? Sim. E o que acontece? O ministério cresceu muito na nossa igreja. Teve uma época que a gente estava com quase 100 crianças. Quando foi no ano de 2019... as crianças, né, os primeiros Gideões Mirins, que eles foi em 2016, eles já estavam se tornando adolescentes. E aí o desafio. E aí veio o desafio, né? E a gente estava passando um processo de transição, tanto no ministério quanto aqui na nossa igreja, né? E no final de 2019 me fizeram o convite, né? Perguntaram se eu não estaria à frente do Ministério de Gideões Teens. E foi um desafio muito, muito grande. Por quê? A única turma formada de Gideões Teens havia lá no Paraná. Lá em Londrina, no Paraná. E aqui em Minas não tinha nenhuma? Não tinha nenhuma. Então teve que começar do zero, né? Do zero. Aí eu falei assim, eu orei e falei assim, Senhor, e agora? O que fazer? Eis-me aqui. Exatamente. Eis-me aqui. Então, o ministério ainda... A Suzy tinha falecido há pouco tempo, ainda não tinha... A gente não tinha ainda uma programação, uma coisa certa para o ministério. Eu lembro que a Aline chegou para mim, né? Quem estava era a Daça, filha da Suzy, na supervisão do ministério. Sim. E veio com uma apostila e entregou aqui. Silvana, toma, destrincha a aula que você vai dar para os adolescentes. E eu falava, Senhor... O que eu vou fazer? A gente coloca a mão na cabeça e fala, socorro, Deus, né? Socorro, Deus. Porque eu só tinha, vamos dizer assim, o conteúdo, mas eu não tinha o conteúdo destrinchado da matéria dos Gideões. Né? E eu falava assim, eu nunca dei aula,
Detalhe, eu não nasci para mexer com adolescente, pensava eu, tá? Eu sempre lidei com adultos, mulheres. Na época eu tinha uma célula só de mulheres. Não, trabalhar com mulheres e adolescentes são mundos opostos. Opostos. E as mulheres, na célula que eu tinha na época, são mulheres depressivas. Pastor Júnior costumava falar que a minha célula era um pronto-socorro espiritual. Gente! Só BO. E daí veio essa questão do Ministério de Gideões. Falei, pronto. Aí eu tinha uma outra conselheira que me ajudava. E ela já tinha prática na escola. Falei assim, você fica com a dinâmica e eu fico com a questão da palavra. Sim. Né? E veio e tal, e começamos a turma no ano de 2020, em fevereiro, final de fevereiro. No mês seguinte, veio o lockdown, a pandemia. Nossa, o que fazer? Foi um desafio, né? Um desafio muito grande. E eu começava a falar assim, Senhor, como que eu vou destrinçar essas aulas? Como é que eu vou fazer, Pai? Me dá uma luz. Nossa. E como eu assim, gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Desde que eu me converti, eu leio a Bíblia todos os anos. Que tá? graça. Eu compro Bíblias de estudo para me incentivar a ler, a Sim. estudar, a conhecer. Porque desde que eu não nasci em lar evangélico, Mayra. Eu me converti aos 24 anos. Sério? Sério. Eu era lá do mundão. E eu, assim, se você me permitir, eu vou contar um pouquinho da minha fique à história. vontade, a gente quer saber. Eu nasci em lar católico, né? Só que meu pai era católico umbanda. Ele era católico e frequentava centro espírita. Só que ele tinha uma fé muito grande. E ele nos obrigava a ir à igreja. E eu não gostava, mas ele obrigava. E era a força da obrigação. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Porque ali a palavra já estava sendo ministrada, a palavra Amém. já estava sendo plantada. E eu fui uma adolescente meio assim, né? Por isso que hoje eu entendo os adolescentes, porque nós já fomos adolescentes. Sim. E na nossa adolescência a gente quer viver com a intensidade do momento e a gente acha que já sabe Sem medir as tudo, consequências, né? E eu assim, eu era uma adolescente assim, e meu pai era um policial militar. Militar não, ele era da Polícia Rodoviária Federal. Ele era um policial. Senhor. E muito rígido. Tanto que meu pai falava assim, filha minha vai namorar só depois de 21 anos. Aquilo ali meu coração, ai Jesus, Socorro, meu Deus. Mas por isso que eu digo hoje com as pessoas que a gente não pode pensar no dia de amanhã. Um dia meu pai saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Ele sofreu um acidente na BR, voltando para casa. A carreta bateu na viatura dele. E eu sou a segunda filha de 6 irmãos. Jesus. Eu era mais velha. Mas não, era a segunda. Eu tinha uma irmã mais velha, de 17, eu com 16, e mais 4 menores. Nossa, Silvana. O mundo caiu, porque meu pai ele era tudo para nós. Sim. A minha mãe ela foi criada para cozinhar, lavar e passar. Entendi. O meu pai era aquele homem que carregava a gente no colo. Meu pai é aquele homem que abraçava, que ia com a gente na escola. Ele provia tudo, né? Tudo. O provedor. E, de repente, o provedor faltou. Né? Naquela época, foi em 1989, 35 anos atrás. 35 anos. Né? 35 anos atrás. Nossa. E de um adolescente que queria viver a vida com intensidade, eu me vi na responsabilidade de cuidar da família. De assumir outra responsabilidade. Outra responsabilidade. E foi tenso, foi intenso, mas foi um momento assim divisor de águas. Foi aonde que eu aprendi a lidar com as situações mais diversas da vida. De repente você tinha tudo e de um dia para o outro você não tem nada, porque meu pai era funcionário público federal, corta-se todos os benefícios, desde plano de saúde. Sério? Sério. Não tem nenhuma ajuda? Não. Uma pensão, alguma coisa nesse tipo? Não, teve, mas acontece o seguinte, naquela época, meu pai ele é CLT, carteira. Ele não era da justiça, como hoje são os policiais. Entendi. E ele caiu para o INSS. E naquela época era 1 ano, 2 anos para sair uma pensão, uma aposentadoria. Sim. Então minha mãe ficou 1 ano sem receber. Nossa.
Imagina um ano sem proventos com 6 crianças. Nada. Aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhava fora, mas era um salário mínimo. O que que era, assim, para quem ganhava, na época, 10 mil para ganhar um salário mínimo? Nada. Nada. E nessa época eu já comecei a desenvolver a minha fé, porque teve um dia que a gente não tinha nem pão, não tinha arroz, não tinha nada para comer, Mayra. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu dobrei os meus joelhos e falei, Deus, nós não temos nada para comer. A minha mãe está doente. Meu pai não está aqui mais. Como que a gente vai fazer? Porque os vizinhos já não queriam mais ajudar. Sabe, Mayra? A gente já não tinha mais onde recorrer, porque as pessoas ajudavam, mas queriam receber de volta. Emprestavam, mas queriam receber, e a gente não tinha o que fazer. E Deus já me ouvia naquele tempo, e eu lembro assim que no outro dia chegou uns parentes nossos de uma cidade do interior com uma compra para 6 meses. Jesus. Com assim, o básico, sabe? Eu falei assim, Deus, o Senhor é maravilhoso. É a resposta chegando na resposta. porta. E na hora certa. Na hora certa. Aí passou pouco tempo, a pensão da minha mãe saiu, Olha. Graças a Deus com os atrasados. O seguro de vida do meu pai saiu. Ótimo, glória a Deus, aleluia. O que acontece? Vem o Collor. Ai, moeda. E confisca todas as poupanças, todos os dinheiros. Mais uma vez nós estávamos ali. E sua vida, assim, a gente, claro, nunca deixa de correr atrás, né? E eu sempre correndo atrás dos papéis, das coisas. Então, eu aprendi a lidar com o mundo burocrático, aprendi a lidar com as coisas, né? E eu cuidava da minha família. E foi nessa época que foram os irmãos lá em casa da Igreja de Cristo, começaram a ministrar o Evangelho. Olha. Só que eu falava, eu ser crente? De jeito nenhum. Um estereótipo, né, de crente. Eu quero ser crente, não. Eu já vou na minha igreja e tal. Mas eu ouvia, como eu ouço até hoje, a voz do Espírito Santo falou assim, você não escapa. Você não escapa. E quando a gente tem um propósito do Senhor, Mayra, Ele age. Exatamente. De uma forma que a gente possa olhar para Ele. E eu me converti numa época muito conturbada da minha vida, cheia de decepções com as pessoas, desiludida com muita coisa. Eu só não bebia, né? Nem droga, não. Mas... A saúde emocional estava lá no chão, né? Lá no chão. Aí eu vim e falei assim, aí eu falava assim, eu vou para a igreja. E o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu falo que foi o melhor dia da minha vida. Uau. Sabe? E nesse dia que eu me batizei, foi em outubro de 1997, não lembro o dia, mas eu sei que foi nesse ano. E eu falei, Senhor, e quando eu entrei para a igreja, eu falei, eu quero fazer o melhor. Porque eu vim de um mundo lá fora de ilusão, de engano, de mentira. E no início, quando eu me converti, eu achava que tudo na igreja era lindo, né? Que as pessoas eram, né? Desculpe a minha sinceridade, mas a gente acha que tudo é lindo, é perfeito. E eu comecei a ter decepções dentro da igreja. E eu falava, Deus, e eu já li ali a Bíblia intensamente, eu já li, eu falei assim, Deus, eu não quero ser rebelde, eu não quero pecar, mas eu não estou concordando com muitas coisas aqui, não. E o que a gente erra muito, Silvana, é, às vezes, criar uma expectativa no ser humano. A gente esquece que o único ser que não vai nos frustrar, que não vai nos decepcionar, é Deus, né? Sim. É o Senhor. Mas, infelizmente, a gente ainda se frustra com o ser humano. E isso ainda deixa, né, a gente abalado. Infelizmente, em dados momentos da nossa vida, a gente fica meio com a visão ofuscada para aquilo que Deus tem para a nossa vida diante das situações que acontecem na nossa vida. Isso deixa a gente mais esmorecida, né? Deixa, sim, Mayra. Então, assim, e eu falava, Deus, mas como é que pode ser assim as coisas? E como eu falei, eu sempre lendo a Bíblia, e a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem. E eu lembro que Deus falava assim, filha, tá vendo aquelas pessoas que estão lá em cima? São homens, e eles são passíveis de erros. Sim. Então, olha para mim, olha para mim.
E eu comecei, a partir daí eu foquei em Jesus, olhei só nele, sabe? E eu falava, Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais do teu Espírito, onde eu comecei a aprofundar dentro das Escrituras. E quando foi no ano de 2001, eu fui para Lagoinha. Olha. E eu orava sempre ali pela minha família, por isso que a oração move céus e terra. É a chave nesse... A oração. E eu falo até nas salas de aula, crente tem que orar, não existe crente que não ora. Verdade. E Deus, ele conhece, né, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso andar, ele conhece tudo de nós melhor do que nós mesmos. Verdade. E nesse meio tempo, Deus foi tocando na minha família, nos meus irmãos, na minha mãe. E as pessoas que foram vindo agregados, os cunhados, todo mundo que não era, passou a ser do Evangelho de Cristo. Hoje toda a minha família pertence ao Senhor. Glória a Deus. Até quem não era. Glória a Deus. E eu vejo assim, e eu chorava, Pai, converte. O Senhor te usou para abrir as portas, né? E eu falava assim, o que eu quero, o que eu recebi, eu quero que todo mundo receba, porque a melhor coisa do mundo é você entregar a sua vida a Jesus Cristo. A sua experiência pessoal, né? Não é que você não vai ter problemas, vamos ter, mas nós temos entendimento de que nós não estamos sozinhos, que o Espírito Santo está conosco, que é Ele que nos faz andar em pastos verdejantes e refrigerar a nossa alma. Não importa qual a luta, qual a tribulação, qual o desafio que a gente tenha. É Ele que nos fortalece. Então, fui buscando ter esse entendimento e eu falei, Senhor, eu sou uma pessoa grata, mas eu ainda não estava totalmente 100% entregue, porque é um processo, Mayra. Sim. A vida cristã é um processo. E eu nunca pensei, eu quero pregar, eu quero liderar, eu quero estar à frente. Eu só queria receber. Mas um dia eu vi uma pregação de um pastor lá na Lagoinha, eu não lembro o nome, e ele falou assim, não seja um crente gordo. Seja um crente diet, não coma tudo e se enche, fique obeso das coisas de Deus, libere o que você está recebendo. E o pai, eu falei, eu preciso passar adiante. Eu falava, mas eu não sou aquela pessoa, eu não sou evangelista, eu não sei ficar pregando para as pessoas na rua. Aí o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, Mayra, que a gente começa a ter o entendimento de que cada um tem um dom, cada um tem um talento. Uma habilidade diferente de lidar com situações diferentes, com pessoas diferentes. Ninguém é igual. Essa unha aqui, ela é diferente dessa unha aqui. Exatamente. Mas essa aqui tem a função e essa aqui tem a função dela. E as duas embelezam a mão. Entendeu? E eu fui tendo esse entendimento no correr da minha caminhada. Por que eu estou contando tudo isso? Para me chegar lá, onde que eu estou hoje. Né? Porque as pessoas acham... tudo faz parte da história, é uma peça do quebra-cabeça. E as pessoas acham que a gente chega onde chega porque a gente quer. Do nada, sim. Do nada. É o Senhor que nos direciona. Uma jornada, é Ele que nos prepara, é Ele que nos capacita. Né? E nesse tempo eu conheci o Wellington, meu marido. Porque eu entrei para o Evangelho, eu vivi o Evangelho. Sim. Eu fui viver a vida de Cristo. Pastor Márcio fala muito, viva o seu primeiro amor, o seu primeiro ano de vida com Cristo, viva para Ele. E eu vivia. Mas eu ainda não entendia aquilo que o Senhor tinha para mim. Aí eu casei no ano de 2004, estou completando 20 anos de casada esse ano. Glória a Deus, casei bonitinho. Em breve teremos bodas de prata. É prata, né? 25 anos? Sim. Ai, que chique. Nós casamos, fizemos curso de noivo, tudo certinho, tudo como manda. Eu falei, pai, eu quero tudo certo, bonitinho. Casamos. Eu casei, eu só tinha um fogão e um guarda-roupa. Engraçado que eu estava conversando hoje com uma amiga, falando com ela justamente isso. Falei, querida, deixa eu te falar. Depois que eu me casei, a gente estava falando sobre vida de casado. Depois que eu me casei, morei 9 meses dentro do meu quarto solteira. Porque tive várias intercorrências na vida que não vem ao caso. Gente, e como é gostoso construir junto. Você conquistar as coisas juntos. Às vezes não está no seu plano, né? Às vezes os planos saem conforme o não planejado. Sim. Mas como é gostoso, né? Nós tivemos vários percalços ali no meio do caminho, depois do casamento, mas eu falo que como isso uniu a nossa vida, como isso fez
parte, fez bem, né, da nossa vida. E como nos faz crescer, Mayra. Exatamente. Como nos faz crescer, né? E aos poucos a gente foi adquirindo as coisas. Aí eu descobri que eu tinha um problema. Além do problema da tireoide, eu descobri, além do ovário policístico, eu descobri que eu tinha um útero abortivo. Jesus! Né? Tanto é que meu ginecologista falava assim, você tem que ter tudo? Você não pode ter uma coisa só? Eu falei, uai, se Deus me fez assim... Entendi. E ele já logo te jogou um balde de água fria na cabeça. Você tem que ter tudo. Entendi. E eu falava assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ser mãe. Eu já tinha 4 anos de casado. Comecei a fazer tratamentos, fui em clínica de fertilização. O Hélito fez exame de espermograma. O espermograma dele não deu de boa qualidade. Por ele andar de bicicleta, prejudica a produção e a qualidade, né, do esperma. Falei, Deus, é só pela tua graça. Meu Deus. Mas eu te falo, Mayra, quando a gente põe Deus em primeiro lugar na nossa vida e a gente entende o que é o Evangelho, e a gente começa a trabalhar em prol da obra, tem gente que não acredita, mas eu falo, enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Sabe qual música que veio à minha mente agora? Aquela do Diante do Trono? O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limite. Não, como que eu cantava essa música? Como que eu cantava? E eu comecei e eu desejo de engravidar. E aí um dia o Senhor falou comigo naquela música assim, debaixo de tuas asas eu posso descansar. Aquieta-te. Amém. Um dia para mim é 1000 anos, e 1000 anos para mim é um dia. Eita! O meu tempo se chama hoje. Viva o hoje. Amém. E eu lembro que tinha uma irmã missionária da Lagoinha, que ela estava fazendo um trabalho com minha mãe e minha irmã em casa de tratamento espiritual, né? Sim. Que ela tinha umas questões lá que ela estava resolvendo. E a gente, no momento ali da oração, ela falou para mim, você tem filho? Eu falei, não. Como assim? Pois Deus está me mostrando um filho. E ele se agrada do seu coração. Eita. Ele vai te dar um filho. Você foi em outro mundo, voltou, falei, né, Silvana? Deus, que resposta mais linda. E eu nunca tinha contado a minha vida para aquela mulher, ela nem sabia. Sim. E eu estava começando um tratamento, Mayra. Nossa. Você sabe o que é mais lindo? Você saber que você agrada o coração do Pai. Exatamente. É não agradar pessoas, é agradar o coração do Pai. Isso, daquele que te chamou, tremendo. Daquele que te escolheu. Isso é maravilhoso. Apesar de todas as limitações, depois de 1 ano, depois dessa profecia, eu engravidei. Eita! Uma gravidez de alto risco, eu não tive nenhum problema. Porque o médico tinha diagnosticado com um útero abortivo, ovário policístico. E disfunção da tireoide, que impede de... Entendeu? Eu não tive um sangramento. Só no final de 6 para 7 meses eu tive uma pequena intercorrência, mas por cuidado médico. E a Letícia nasceu no dia 30 de dezembro do ano de 2007. A minha filha, minha princesa. Eu falo, ela é filha da promessa. E o nome dela foi Deus que me deu. Amém. Porque eu falava, Pai, eu não vou ficar pesquisando o nome, o Senhor vai me dar. E aquilo que eu estava vivendo naquele momento era alegria. Amém. Letícia significa alegria. E ela nasceu com toda a saúde, toda a pompa, toda a energia. E ela representa isso, né? Ela é isso. Exatamente, ela é isso em toda a sua essência. Ministrava para ela, sabe? Eu falei assim, Deus, que Deus maravilhoso. Durante o parto eu ficava orando. Olha. Super tranquila, a médica, você tá bem, mãe? Eu falei, tô ótima, eu sei que o Senhor está aqui. Tô ótima. Entendeu? Então, assim... Tô plena. E a gente ficou na Lagoinha Matriz até o ano de 2014, mas vinha uma preocupação no meu coração de saber como que eu vou... assim, que a Lagoinha Matriz é bênção demais, mas é muita gente. É muito grande. É muito grande. E eu ficava preocupada da minha filha crescer com crianças dentro da igreja. E se desenvolver, porque eu acho que o maior desafio hoje, nós pais, né? Eu tenho uma criança, você tem uma adolescente, é falar assim, como eu vou semear o amor de Deus? Como eu vou plantar essa sementinha sem afastar ele de mim? Né? Porque na cabeça deles, a gente meio que proíbe.
algumas coisas. E é ter esse equilíbrio na criação dos filhos, né, Silvana? Como é desafiador, né? É muito desafiador. Então, assim, eu falei assim, eu fui mãe com 34 para 35 anos. Olha, eu né? fui com 33. Daqui a pouco eu conto a minha idade. Ah, gente, olha, nossa, eu fiquei assim, eu quase pedi a receita, gente, da água, quase fui vou lá na casa dela beber da mesma água que ela bebe. É unção, minha filha, é Meu Deus. Então, assim, com 34 para 35 anos. E eu, assim, até então, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei, me dei tudo de mim, seja no trabalho, seja família. Eu sempre fui essa pessoa intensa. E eu falava, eu tenho que fazer o melhor para minha filha. Sim. Não na questão material, Sim. mas eu tenho que passar para ela o evangelho. O valor cristão. Não só na né? cobrança. E eu falo muito com os pais, porque muitos pais querem que o filho seja ali, né, o espiritual, tudo, mas cada um tem o seu tempo. E o Senhor me mostrou isso na criação da minha filha. Né? Então, aí quando veio Gideões Mirins aqui para a igreja, aí voltando lá em 2014, eu fui para Lagoinha Betânia. Você chegou a trabalhar nos Gideões Mirins ou você já foi direto para os Gideões Teens? Não, trabalhei nos Gideões Mirins. Aí veio Lagoinha, em 2014 tinha Lagoinha Betânia. Só que eu não estava muito satisfeita. Mas não era que eu não estava, é porque eu não ia para frente. Deus já estava preparando outra coisa. Sim. Aí um dia, escutando o pastor Márcio falando que ia inaugurar a Lagoinha Palmeiras, Mayra, eu fiquei 2 noites sem dormir. E o Espírito Santo me falando, você vai para lá. Eita. Você vai para lá. Eu falei, pai, aonde que vai inaugurar essa igreja? Aonde? Será, eu rodei o bairro, eu não via nada de Lagoinha. Aí depois descobri que seria aqui. Sim. Aí no primeiro dia eu vim e cheguei, pastor Rony, pastor Júnior, me apresentei, tal, eu estou aqui para isso, tal. E eu já liderava a célula. Aí foi em 2016, mas no final do ano iniciou-se o Ministério de Gideões Mirins. Aí eu entrei nos Gideões, aí eu falei assim, gente, eu quero entrar nesse ministério. E o Espírito Santo, ele me coloca um fogo. Igual quando eu vim para cá, ele me coloca um fogo. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Aquela necessidade, E eu falava com a supervisora, eu quero entrar para esse ministério. Ela falou, só pode entrar fazendo o curso. Eita. Eu falei, então vou aguardar o curso. Bora fazer esse curso. Voltando lá no início, eu entrei para ajudar. Eu não entrei para estar à frente de nada. Eu liderava uma célula, não, eu tinha uma célula, eu não liderava, né? O pronto-socorro das mulheres. O pronto-socorro das mulheres, né? Tanto é que o pastor Júnior começou a liderá-la, né? E depois ele me deixou lá, falou, não, Silvana, você pode liderar. Sim. Né? Tanto é que eu fui fazer o curso para liderança de célula depois. Eu já liderava a célula. Aí entrei para o Ministério de Gideões Mirins. Só cheguei a dar um pouquinho de aula para os meninos, né? E o que eu falo? A gente não sabe, mas o Espírito Santo nos capacita. Claro. E a gente tem que correr atrás e estudar. Eu tenho uma filha. Então, eu procurei entender o mundo da criança. Aquilo que eu fazia, eu brincava com a minha filha, eu passei a brincar, a fazer com as crianças dos Gideões Mirins. Sim. Aí eu comecei a me destacar. Usando a sua experiência do lar, de mãe, sua experiência da casa de mãe, para alcançar o coraçãozinho daquelas crianças. E eu fui alcançando o coração das crianças. Foi quando nós chegamos lá em 2019, o pastor viu que eu tinha assim, né? Eu nunca fui assim, uma cara de senhora. Né? Eu não tenho cara de senhora. Não tem cara de senhora, gente, não mesmo. Não tem cara de senhora, sempre mais assim, espojada e tal, muito séria. Sou uma pessoa séria. Gente, ela é uma pessoa séria. Em se tratando de coisas certas e corretas, sou muito séria. Uma séria divertida, né? Não gosto que erre. Eu fico assim, Deus ainda está tratando comigo, estou no processo. Sim. Porque quando uma pessoa mente, eu descubro que mentiu, que enganou, eu vou lá no céu e volto. Mas Deus está tratando. Hoje eu respiro, eu paro e tal. Assim, né? Fala, filho de Deus, por que você fez isso? Imagina uma pessoa colérica com sanguíneo. Meu, sei. Entendeu? Como sei. Entendeu? E vamos lá, voltando de Gideões Teens. Aí veio, né, o desafio e tal, começamos. E o que fazer na pandemia para prender esses adolescentes? Aqui na nossa igreja não tinha nada para adolescente. Sim. Não podemos soltá-los. Verdade. E começamos a fazer aulas online com os adolescentes domingo de manhã. E sempre na expectativa de voltar ao presencial. Então, cada tópico que tinha, eu montava uma aula sob a direção do Espírito Santo.
Montei a aula de como aprendendo a orar a Bíblia, passei para os meninos, né? Montei a aula do Pai Nosso, a comunicação entre Deus e os homens, como Deus se comunicava no Antigo Testamento, né? E sempre, né? E a Aline, que é nossa supervisora hoje, sempre me dando suporte, porque a Aline trabalha em escola, Sim. né? A Aline, hoje nós somos muito amigas, os BOs, as complicações, divide tudo, né? Divide tudo. E ela falava assim, e a Aline começou a ministrar cursos, né? E ela sempre pegava as coisas que ela podia trazer, ela trazia, ela me mostrava. Eu falei assim, olha, então vou fazer assim, assim, assado. E passamos o ano de 2020 online. 2021 voltou, né? Aquela liberação das máscaras semipresenciais. Com distanciamento. Né? Com distanciamento e tal. Aí tivemos que reiniciar, porque entraram adolescentes diferentes. Alguns saíram, outros entraram. Sim. E aquela questão semipresencial, tudo. E no início eu era muito turrona com os meninos, muito brava. Eu não sabia, né? Nem a gente estava tudo todo novo. Mundo aprendendo todo junto mundo aprendendo, ali, né? Tava novo. todo mundo caminhando no mesmo passo. Mas assim, ao mesmo tempo, igual as pessoas falam, eu sou brava, mas eu abraço. Entendi. Hoje eu tenho um meme no grupo dos Gideões, tá assim, eu brigo, mas eu amo. Gente, já quero essa figurinha. Já quero esse meme. Brigo, mas eu amo. Mas eu aprendi a amar esses meninos. Sabe, Mayra? Eu aprendi a amar. Porque adolescente, a maioria das pessoas fala assim, tem paciência não. Chama de aborrecente. A própria igreja, os próprios pais ministram palavras contrárias, né, na vida dos filhos. E o que o adolescente quer? Ele quer se sentir amado, ele quer se sentir pertencente a um lugar. Aí eu comecei a estudar sobre adolescente. Nossa. E isso, sua filha já estava com quantos anos? Ela já estava com 13 para 14. Adolescente, pré-adolescente. A face e lidando com ela. E ela também tem um temperamento forte. Ela é sanguínea também. Você teve um estágio dentro de casa? Dentro de casa. Né? E aí fomos, né? Vencemos o ano de 2021. Já no segundo semestre já estava mais concretizada as aulas. A gente já estava firme. E o desafio de chegar a 2022 e fazer a formatura. Ai. E eu sempre falando com os meninos. Aí eu já estava mais maleável com eles, né? A gente já estava mais já estava mais próximo, mais interação, né? Já tinha aquela mais coisa. Assunto com eles. E detalhe, que eu esquecendo que minha filha entrou na fase de querer descolorir o cabelo. Lembro que ela já teve cabelo rosa, cabelo azul, cabelo roxo. O que eu fazia? Eu proibia? Descoloria junto. Eu descoloria junto. Você é doida, dentro da igreja? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheci nessa época, Silvana. Eu falei assim, olha, eu tenho uma filha. Eu prefiro andar com ela, cabelo corta, cresce, nasce outro. É verdade, né? E deixa ela viver o momento dela, é fase, daqui a pouco vai passar. E passou. Então tinha dia que a descoloria de azul, coloria o meu de azul. Coloria de verde, coloria o meu de verde. Gente, isso para mim foi um marco, porque eu trouxe os adolescentes para perto. Sim, exatamente. Eu acho que foi essa época que eu te conheci e eu achava assim, gente, aquela mãe é super descolada, né? Ela, né? Eu não te conhecia assim de bater papo, de conversar igual a gente conversa hoje, mas eu olhava, eu via a Letícia, né, com cabelo descolorido, via você, falava, nossa, ela é tão descolada, né? E aí eu comentava assim com algumas pessoas, falava, gente, ela é muito descolada, que legal e tal. Eu nunca vi uma mãe fazer isso, né, para o seu filho. E realmente isso impacta as pessoas, né? Eu imagino a cabecinha deles, né? Se sentiu abraçados, né? Na pessoa da Letícia, eles se sentiram representados. Eu fiz o curso de pais lá na Lagoinha, que tinha uma época que a gente estava precisando. A Letícia e o pai estavam brigando. Todo pai e mãe precisa, né, gente? Ainda mais na fase, assim, saindo da infância, pré-adolescência. E eu lembro da primeira aula, que a gente pega uma argila. Aí você começa a amassar a argila. Sim. Aí a pastora Carla falava assim, essa argila é seu filho. Os seus dedos são as palavras que você ministram na vida do seu filho, destruindo o caráter dele. Jesus. Então, isso é uma coisa muito forte. Às vezes eles falam assim, você não vai dar em nada, você é preguiçoso, você é isso, e vai rogando praga, sabe? Você não quer saber estudar, eu vou quebrar isso, eu vou te proibir. Não é, gente. É colocar regra. Sim. É colocar regras, limites, mas é amar. É verdade. Acima
Se você passa 5 minutos de qualidade com seu filho, se você para tudo que você está fazendo para viver aquele momento com seu filho, você ganhou. Ai, mãe, eu quero sair com os amigos para ir tal lugar. Que isso? Você é crente, você não vai, não. Mas às vezes dentro de casa. Mais vontade de ir, né? Sabe o que vai acontecer? Se você proibir demais, criar numa redoma, vai fazer 18 anos e vai viver aquilo que não pôde viver. Infelizmente, Silvana, não sei se você pensa da mesma forma que eu. Hoje tem muitos adultos querendo viver a adolescência que não viveu. Muitos. Ô, Mayra, é experiência minha. Na minha adolescência, meu pai me proibia. Igual eu falei, meu pai proibia a gente de namorar, proibia de sair, proibia de fazer aquilo, né? Assim, só que assim, ele não viveu para viver a transformação, a vida que eu tenho hoje. Sim. Mas eu tive que aprender uma coisa mais difícil, a experiência de vida. A vida é uma escola. Sobre isso. É ilusão. O mundo lá fora é ilusão, é passageiro. Eu não mexi com droga porque eu tive uma base, um conhecimento dentro de casa, mas não faltou oportunidade. Porque os meus amigos mexiam, bebiam. Sim. Entendeu? Então, assim, não é proibir. E eu falei, quando eu tiver um filho, eu não vou proibir, mas eu vou mostrar o caminho. Exatamente. E hoje eu mostro a minha filha. Quando ela quer, ela fala assim, mãe, eu quero colocar um piercing. Eu falo, convém? Isso agora? Né? Desde 10, 11 anos ela quer colocar um piercing. Eu nunca levei, nunca incentivei, nunca dei motivo. Você traz aquela consciência, né? Isso aquela vale consciência. A pena? Vale a pena? Agora, se eu começar a falar, isso não é de Deus, isso é do diabo, então, você está colocando uma parede, uma barreira ali entre seu filho. E eu entendo que é como se você estivesse calando aquela comunicação. Você não dá voz, você não dá espaço para criar um diálogo. Então, ele nunca vai saber por que não pode. Ele vai saber, não pode. Mas por que não pode? Não é? Então, é sobre isso. O Heitor, às vezes, me pergunta, mamãe, eu quero fazer isso. Filho, não pode, né? Não convém. Mas por quê? E hoje, as crianças e os adolescentes, eles demandam muito mais esse questionamento da gente do que eu quando eu era criança, por exemplo. A informação hoje chega na palma da mão. Antes a gente tinha que pesquisar, correr, sair atrás. Exatamente. Hoje não, a informação vem em segundos. E eu vejo essa necessidade deles de, às vezes, saber o motivo, igual você falou, né? Ela quer um piercing. Filha, não. Por quê? Porque não convém, porque não é o momento. Ou seja, você explica para ela, não é simplesmente não pode. Não pode, né? Assim, não é o momento. Qual é a necessidade de você tem que fazer isso agora? Olha, se você vai fazer, vai doer, você vai querer sentir essa dor? Sim. Tem necessidade disso? Não tem. Entendeu? Você vai trabalhando. Verdade. Já vamos ver daqui 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu lembro um dia que a gente estava almoçando, ela chegou para mim e falou assim, mãe, o que você acha de alargador? Aí você quase fez assim, Eu falei assim, você já viu a orelha de quem usa alargador? Como é que fica depois que tira? Imagina você com uma orelha daquela. Você trouxe a consciência e não falou nada. Entendeu? Eu falei assim, imagina você com aquela orelha rasgada. Você quer isso? É isso que você quer? Dica aí, para os nossos pais e mães de adolescente, crianças que são questionadoras, porque eu vou te falar, hoje tá nascendo uns meninos assim, né? Com pontos de interrogação junto com o cabelo. Cada ponto de interrogação para cada fio de cabelo na cabeça. A melhor coisa a se fazer com o filho é levar para ele esse questionamento, né? É levar para ele a mesma pergunta. Sim. Não dar a resposta pronta, é fazer ele pensar. Porque assim, pra quê? Qual a necessidade disso agora? Entendeu? Igual assim, é o negócio do cabelo. Ela, desde 7, 8 anos, ela queria pintar ou descolorir o cabelo. Aí eu não deixava. Sim. E nem tudo. Com 11 para 12 anos, mãe, eu posso descolorir? Só as pontas. A raiz, não. Mas por quê? Porque se você descolorir a raiz agora, vai danificar o seu cabelo, vai quebrar. E não há necessidade disso agora. Exatamente. Entendeu, Cuidando dela, né? Cuidando dela. Então, assim, e passou essa fase. Passou, gente. Tudo passa. É verdade. Não tem os meninos aí no final do ano que nuviou, né? Será que fala? Que nevou no cabelo. Meu Deus, nem me fala. Tem umas coisas que é modinha, gente. Os pais esquecem, Mari, que foram adolescentes. Exatamente. Lá em casa aconteceu isso. Esquecem. Aí eu brinco com os meninos assim, gente, eu sou jovem. Eu ponho All-Star, eu sou jovem. É verdade, ela adora o All-Star.
Nós somos jovens, gente. A velhice está na cabeça. Exatamente. A gente não pode ser muito retrógrado. E outra coisa que eu sempre falava muito com meu marido também, e falo com as pessoas, hoje as crianças e adolescentes vivem um tempo totalmente diferente do nosso. Não muito queira diferente, impor Silvana, para os meninos aquilo que você viveu, aquilo que você não viveu. Exatamente. É diferente. E, querendo ou não, nós temos que nos adaptar a essas mudanças. Eu acho que até o fato da gente se colocar no lugar dele é uma mudança também, que a nossa mente precisa exercitar. Sim. Né? Se eu estivesse no lugar do meu filho hoje, eu ia querer ficar o dia inteiro em casa? Não, porque na minha infância eu não ficava. Veja bem, para não confundir pessoal de casa, não saindo dos princípios bíblicos cristãos obviamente. Dentro da palavra. Obviamente. Não, eu falo da questão de comportamento. Claro. Quando a gente era mais novo, a gente tinha 2, 3, 4, 5 irmãos, a gente brincava na rua. Né? Chegava em casa só de noite. Hoje, a maioria dos filhos são filhos únicos. Pai e mãe trabalha. Vai brincar onde? Não tem. Não tem. Mas não se tem tiver amizade. o quintal da avó, não né? tem amizade. Então, se a gente não se adequar a essa nova realidade que nós estamos vivendo e procurar entender essa geração dos nossos filhos adolescentes. Hoje, os adolescentes nossos, eles são da geração Z. E é aquilo que você falou, né? Ter o tempo de qualidade. Ter o tempo de qualidade. Por mais que os pais trabalhem, Silvana, às vezes chega em casa, vai ver o celular, ver o que não pôde ver no trabalho. E o filho? Onde que fica? Onde que fica? Eles falam do celular dos filhos, mas eles também não saem do celular. E aí, papai, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa? Tô cansado. Tá bom, você tá cansado. E o filho? Onde fica nessa história? Ano passado, eu fui ministrar numa igreja. Me chamaram para apresentar o Ministério de Gideões Teens lá e pediram para me dar uma palavrinha para os pais. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Jesus, tô até imaginando. Aí veio o Salmo 78. O que é o Salmo 78? Quando o povo saiu do deserto, o povo que saiu do deserto conheceu Deus, viu Deus, saiu do Egito, correção, que saiu do Egito, viu Deus, viu os milagres de Deus, mas eles cometeram um erro. Eles não contaram aos filhos aquilo que eles viveram desde a saída do Egito até o deserto. Então, a nossa geração hoje, por isso que eu sou apaixonado com esse Ministério de Gideões, sabe por quê? É maravilhoso mesmo. Porque a nossa geração parou no tempo e não tem passado para os filhos aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós vivemos, os milagres que Deus fez há 10, 15 anos atrás. Porque nós estamos no nosso ativismo religioso. Exatamente. Nós estamos no nosso ativismo do dia a dia. O celular tem roubado a convivência entre pais e filhos. E eu preguei nessa igreja e eu falei, eu desci o chicote lá, eu falei, Jesus, pastor, nunca mais me chama. Nunca mais chama. Mas por Imagina quê? se o pastor estiver assistindo a gente agora, pensa. Mas, o pastor assim, dessa igreja. Mas o que é a correção? Ele e eu fala falo, assim, não, eu te chamo de novo. E ele chama. Porque graças a essa ministração, o Ministério de Gideões vai para frente, vai ser colocado lá nessa igreja. Glória a Deus. Porque essa geração Z é uma geração muito inteligente, uma geração sedenta de conhecimento de Deus. Exatamente. E eu falo com as pessoas, levanta-se da cadeira, do banco e vem para a obra do Senhor. Vem trabalhar para a obra do Senhor. Nem todo mundo nasceu para ser pregador. É verdade. Nem todo mundo nasceu para ser ministro de louvor. É verdade. Mas sabe o que nós estamos precisando? De pais e mães que intercedam pela vida dos seus filhos. É verdade. Que orem, que jejuem pela vida ministerial dos seus filhos. Sabe que os nossos filhos têm uma grande probabilidade de viver o momento da tribulação? Se a gente, como pai e mãe, não fortalecer os nossos filhos, nossos adolescentes, será que eles vão aguentar? Né? Será que nós hoje vamos aguentar se a tribulação chegar e quando a gente for confrontado, nega Jesus ou morre? E aí, né? E aí? O que vai acontecer? Mas a gente está preocupado de andar bonito, de postar foto no Instagram. E eu falei, gente, me dá uma preguiça quando eu vejo as pessoas colocando lá, ao meu lado, olha aí.
E eu falo rasgado mesmo. Usa a rede social, sabe para quê, gente? Para pregar o evangelho. É verdade. E tempo, rede social, gasta tempo. Eu não tenho. Gasta tempo, gente. Às vezes eu vou publicar uma coisa para o Ministério de Gideões, é mínimo 10, 15 minutos. Ou uma publicação. Mesmo. Porque tem coisas que consomem muito mais tempo. E eu falo que o celular, ele come, né? O tempo da gente. Come o tempo da gente. Porque tudo demora. Demais. Porque é uma coisa que puxa a outra, que vai ver outra, que puxa aqui. Você vai ver uma mensagem do WhatsApp que você respondeu, aí em seguida você já tem alguma outra para você fazer, aí depois liga alguém, aí você já perdeu 2 horas ali do seu dia. Sabe o que é lindo do Ministério de Gideões? Que os adolescentes vão transformar suas famílias. Amém. Tem muitos pais que não são convertidos ou que não estão firmes na palavra. Sim. E esses adolescentes, essa turma aqui, eu falo na nossa, assim, e os outros adolescentes que estão vindo, eles serão agentes de transformação desta nação. Verdade. E eu me apaixonei por esse ministério. Eu me apaixonei por esses adolescentes. Porque, igual eu falei, eu brigava, eu xingava eles na sala de aula, leva a sério, leva a sério, leva a sério. Com Deus não se brinca. E falava com eles, se vocês brincarem, vocês vão para o inferno. Olha... Falava, existe céu e inferno. Para onde você quer ir? Tem que falar isso com a igreja, gente. Céu e inferno existe. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Tem que fazer escolha, né? Qual caminho que você quer ir? A gente sempre brinca, né? A porta larga ou a porta estreita? Qual que você quer? E eu fui vendo e aprendendo isso. E quando veio os desafios, e eu falo com você, Mayra, tinha dia que eu chegava em casa arrebentada, física e emocionalmente. Porque ver, né, aquela situação. E a guerra espiritual, a guerra que a gente enfrenta. É enorme, e eu falo, né? E veio, foi acontecendo, e eu vi esses meninos, e antes da formatura, vão marcar a formatura? Vamos, e antes da formatura, é uns querendo desistir, e é briga, e é uns... E a formatura foi 2021? 22. 2021 não teve formatura. E aí a formatura foi, assim, o abrir o leque para o Ministério dos Gideões Teens, globalmente. Eu falo que a nossa igreja, a nossa congregação teve o privilégio de ter a primeira turma de Gideões Teens de Minas Gerais, de Belo Horizonte, da região sudeste. E tem sido incrível, né? E tem sido. E eu falava com esses meninos, vocês são ponto de referência, vocês não vão fazer de qualquer jeito. Eu falava com eles. E tem a formação que é no estilo militar e a disciplina e a organização. E eu falava com eles, façam com excelência, façam para o Senhor. Façam com glória, façam com louvor. Vocês estão sendo representantes do reino. Olha a responsabilidade. Nossa. Eu jogava isso para eles. Ainda jogo, vocês são os primeiros Gideões. Aí veio a formatura 2022. E aí? Formamos 15 adolescentes. Gente, olha, 15 almas que vão reverberar aí, né? E dali, a gratificação de saber que ali estão se levantando ministros de louvor, pregadores, advogados, médicos, conhecedores. Tem uns que têm um destaque, assim, que você vê que já são evangelistas natos. Sim. Porque o que a gente precisa entender é que nem sempre eles vão ser evangelistas, pastores. Não. Às vezes eles vão ser uns advogados evangelistas. É isso que a gente médicos tem que evangelistas. Que às vezes a pessoa acha que trabalhar na obra é só estar ali na frente do púlpito. Não. Exatamente. E deixa eu te contar um segredinho aqui, abrindo aspas. Quando eu trabalho no meio secular, eu sempre fiz o melhor. Eu trabalho na área da odontologia. Há quase 30 anos. Uau! Eu conheço não sei quantos dentistas. Eu nunca fiquei desempregada. Olha pra você ver. E eu nunca procurei emprego. As pessoas é que me procuram. Se eu falar que eu estou desempregada hoje, amanhã já tem um dentista me querendo. Olha. Por quê? Eu sou melhor? Não. Porque eu sempre vesti a camisa, eu sempre fiz o melhor. Seu comprometimento faz a diferença. Esperando o reconhecimento de homens? Não. Porque eu aprendi tudo que você fizer, faça para o Senhor. Você é representante de Deus aonde você está inserido. Hoje eu tenho respeito
Eu tenho um nome na odontologia. Mas por quê? Porque eu sirvo um Deus. Sim. Hoje eu tenho pessoas que chegam para mim, Silvana, ora para mim, você é uma mulher de Deus. Olha. Lá no meio secular. Lá, porque eu falei lá no início que as pessoas acham que a gente vai conquistando as coisas assim. Não é, não. É a pouquinho. O meu desejo, né? que eu falei com o Senhor, eu quero que as pessoas possam ver a tua glória através da minha vida. Que eu diminua, que eu morra todos os dias, mas que eu possa transmitir às pessoas, mesmo sem eu abrir a boca, falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada. Tira o Espírito Santo de mim, sou um ser humano qualquer. Verdade. Todos nós. Mas o que eu quero é quando alguém chegar perto de mim, ela possa sentir a tua presença. Amém. Mas como que eu vou fazer isso? Orando, jejuando, passando tempo com o Senhor, orando 24 horas, seja no ônibus, seja sentado, seja comendo. Sabe como é o meu melhor momento ali, onde que eu me entrego? Lavando vasilha. É verdade. Põe meu louvor lá. Sábado mesmo, quando o Nicolas me chamou, eu falei sábado não, domingo, Senhor, usa minha vida. Fiquei o tempo todo em oração, sabe? E eu falei assim, usa minha vida. Eu lavando vazia ali, eu falei, Deus, usa minha vida. Deixa eu falar do Senhor, não quero falar de mim, eu quero falar do Senhor. É Deus que tem que estar em evidência, não sou eu. É verdade, verdade. Então, quando eu trabalhava lá fora, eu falei, Deus, eu quero trabalhar na sua obra. Aquilo que eu faço aqui fora, eu quero fazer na sua obra. Eu quero fazer com excelência. Por isso que eu sou assim, Mayra. Porque eu faço com excelência para o Senhor. Se os homens a gente consegue fazer bem, por que não para Deus? É verdade. Por que eu vou fazer de qualquer jeito? Não vou fazer de qualquer jeito. É comprometimento. Verdade. Hoje eu tenho tempo. Eu cuido da minha casa, cuido da minha filha, cuido do meu marido. Cuido das coisas aqui. Tem gente que fala, você só vive igreja. Não, eu vivo a minha casa. Antes, eu vivo a minha casa, vivo a minha família. Amém. Depois eu venho para a igreja. Eu queria que as pessoas entendessem o que é viver. Cuidar do que precisa ser cuidado, né, Silvana? Tem gente que acha assim, você não vai dar conta. Eu falei, filha, eu vivi sob pressão a minha vida toda. Os meus chefes foram chefes carrascos, que sempre cobrava. Tinha dia que eu nem almoçava. Tinha dia que eu chegava em casa 9, 10 horas da noite. Porque patrão só quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu sei viver sob pressão. Por isso que eu dou conta. Deus já foi me forjando lá atrás. Te preparando. Mayra, eu enterrei meu pai. Eu escolhi o caixão do meu pai. Isso com 16 anos. Eu escolhi onde meu pai ia enterrar. Eu preparei o velório do meu pai. Claro que com a supervisão das pessoas maiores, mas eu já fui fazendo. Teve que crescer na marra, né, Silvana? Na marra. Eu tive que enfrentar filas de madrugada atrás de documento no INSS. Enfrentar não. Que bagagem, né? Que história. Enfrentar um não, muitas vezes. E eu queria que as pessoas entendessem que quando a gente vem para Cristo, a gente tem que vir, você vem rasgado, detonado, mas Ele te restaura. Amém. Ele te faz nova criatura. Amém. E Ele te faz não para você viver alegre, feliz, mas Ele te faz para que você possa passar adiante aquilo que Ele fez através da sua vida. Amém. Porque isso que é evangelho. Verdade. É um cuidar do outro, é um passar para o outro a experiência que teve. Verdade. Sabe, isso que é evangelho. Não é assim, você vir na igreja de domingo. E aproveitando, sabe, toda essa sua história, aproveitando todo esse mover que eu sinto, né, a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Amém. Eu tenho certeza que tudo que Deus fez na sua vida foi para um fim, né, um bem maior, justamente para que você impactasse essa geração. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que se encontram na mesma situação que você se encontrou lá atrás, que precisam buscar, precisam de um refúgio, precisam de um socorro, assim como você precisou, que você encontrou o socorro em Jesus. Queria que você olhasse para a nossa câmera maravilhosa e desse esse recadinho aí, a gente caminhando para esse final dessa conversa, que eu queria que durasse assim mais umas 2 horas.
Quando eu estive nos momentos mais difíceis da minha vida, Isaías 43 fala: quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E tem uns outros versículos que eu não lembro agora, e fala assim: eu te chamei pelo teu nome. Amém. Tu és meu, da minha mão ninguém arrebatará. A palavra, é somente nela que a gente encontra alívio, encontra conforto, encontra refrigério. Somente Jesus Cristo pode fazer nova todas as coisas. E é através do nome de Jesus Cristo que a gente encontra a nossa verdadeira identidade. Não escolha olhar para as circunstâncias. Não escolha olhar para a situação em qual você encontra agora. Olhe para Jesus. Amém. Olha para a cruz. Ele deu a vida dele para que eu e você hoje tivéssemos vida e tivéssemos livre acesso à sala do trono, onde podemos nos achegar ao Pai e poder dizer tudo aquilo que queremos. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de entonação, precisa de sinceridade. Amém. Entrega a sua vida para Jesus. Amanhã pode ser tarde. Ele te chama agora. Já batizei, mas ainda não entreguei totalmente para Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Lá no Salmo 37:5 fala: entrega o Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega-te ao Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém. Entrega para Ele. Deus não quer só 99%, Ele te quer por inteiro. Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida. E a nossa vitória não está só aqui, Mayra. Verdade. A gente acha que a gente tem que ter vitória aqui na terra, não. Às vezes você vai passar a vida toda na luta, na labuta, mas quando chegar o grande dia em que nos encontraremos com Ele face a face, poderemos contemplar a glória. Amém. Aí será recompensador. Não Amém. nos lembraremos de nenhuma dor, de nenhum choro, nenhum sofrimento. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada que possa nos separar Amém. do amor de Cristo Amém. que está em nós. Amém. Viva Jesus todos os dias da sua vida. Amém. Silvana, muito obrigada. Nossa, eu que por agradeço. esse tempo junto comigo aqui. Amém. Eu sei que ainda tem papo aí para mais umas 2 horas, mas infelizmente nosso tempinho aqui é curtinho. Foi só a primeira turma, gente. Falta 2. Exatamente. Mas você que está aí em casa agora, está do outro lado, enfim, que está assistindo esse podcast, que teve esse interesse, que teve esse desejo no seu coração de conhecer um pouco mais do Ministério Gideões Teens, Gideões Mirins, aqui da Lagoinha Palmeiras, entre em contato com as nossas redes sociais, @Lagoinha Palmeiras, no YouTube, no Instagram, temos também no Facebook e também tem o Instagram do Gideões Teens. Lagoinha Palmeiras. Inclusive, né, rapidinho aqui, a gente vai iniciar uma nova turma no final de fevereiro. Eu ainda tenho 5 vagas. Olha! 5 vagas, tá? Disponíveis para adolescentes, para famílias que querem ver, né, os seus filhos crescerem. A família também cresce junto, viu, gente? Nos procure lá na rede social, é Gideões Teens Lagoinha Palmeiras. Isso. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato também com o nosso WhatsApp, que está lá na link da bio do Instagram. Eu agradeço a sua companhia de hoje. Silvana, muito obrigada. Eu que agradeço pelo seu contribuir. Fui muito edificada e eu tenho certeza que os nossos irmãos aí em casa também foram muito edificados. Todos nós. E a gente também, a minha produção aqui tá falando que tem o Instagram do podcast, que é, produção, me diga por gentileza, é @podcastlp, lá no Instagram. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima e maravilhosa semana. Amém. E que nós possamos, né, colocar Jesus no centro da nossa vida todos os dias. Amém. Lutas nós vamos ter, provações nós vamos ter, mas a vitória ela tá garantida no nome de Jesus. Um beijo grande para vocês. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente sempre faz assim, ó. Muito bem.